Você nunca vai conseguir nada sozinha. Ele riu entregando o divórcio na maternidade. 6 horas depois do parto, ela estava destruída, mas ele não fazia ideia do que havia acabado de despertar. Clara estava deitada na cama da maternidade, ainda sentindo os efeitos da anestesia, quando Ricardo entrou no quarto. Ele parecia impassível, como se estivesse ali por um motivo trivial, mas a expressão em seu rosto indicava que aquilo não era uma visita comum. Você nunca vai conseguir nada sozinha, disse ele as palavras carregadas de desprezo. No instante seguinte, ele entregou a ela um envelope amarelo. O som do papel contra a mesa foi o único ruído que quebrou o silêncio pesado entre os dois. Clara, ainda em choque com o parto e a dor da cesárea, mal conseguia processar o que estava acontecendo. Ela olhou para o envelope com um olhar vazio, sentindo a pressão em seu peito aumentar. "O que é isso?", perguntou ela, tentando controlar a voz trêmula. Mas já sabendo a resposta, ele não disse nada de imediato. Apenas olhou para a filha recém-nascida nos braços de Clara, como se ela fosse apenas um detalhe. "É o fim, Clara. O divórcio", ele disse com uma frieza que ela nunca imaginou ser capaz de alcançar. Ele não teve compaixão, nem mesmo um pingo de consideração por aquele momento que era para ser único para ela. Para os dois, Clara apertou a filha contra o peito como se fosse a única coisa que restasse de bom em sua vida. A dor da cesárea, do parto, agora parecia insignificante diante do que estava acontecendo. Aquele homem que ela amava e que havia prometido construir uma vida ao lado dela, estava ali, entregando-lhe a sentença de morte do seu casamento. "Você não entende, Ricardo. Não é só um pedaço de papel. Isso é a minha vida", ela tentou explicar, mas a dor da separação a sufocava, roubando suas palavras. Ricardo então deu um sorriso frio, como se aquilo fosse apenas um simples obstáculo que ele já tinha superado. Ela olhou para a filha mais uma vez, buscando algum conforto, mas nada ali parecia certo. As palavras de Ricardo ecoavam na sua mente enquanto ele pegava a maleta e se preparava para sair. "Você vai precisar de mais do que uma filha para seguir em frente. Você nunca vai conseguir nada sozinha, Clara. É assim que as coisas funcionam", disse ele antes de virar-se para sair do quarto. As palavras dele foram como um tapa no rosto. Ela ficou ali, olhando para o vazio sem saber o que fazer ou para onde ir. Os minutos passaram, mas o impacto daquelas palavras ainda estavam nítidos na sua mente. Ela olhou para Beatriz como se a filha pudesse lhe dar alguma resposta. Não havia solução, pelo menos não naquele momento. Clara sentia-se vazia, mas algo dentro dela começava a crescer. Ela não sabia ainda como, mas havia algo nela que se recusava a aceitar o destino imposto por Ricardo. Ela apertou mais forte a pequena Beatriz contra seu peito, sentindo o calor da filha como um lembrete de que ainda havia algo em sua vida que valia a pena lutar. O tempo passou lentamente e Clara sentia a raiva e o desespero tomarem conta dela, mas o maior choque estava apenas começando. Ela não sabia ainda o que Ricardo acabara de fazer seria a faísca para algo que ela jamais imaginou, algo que ela jamais teria previsto, mas que mudaria a sua vida para sempre. Quando ele voltou a aparecer, as palavras dele seriam ainda mais cruéis, mas Clara de alguma forma encontrou uma força que nem ela sabia que tinha. Isso era apenas o começo. O silêncio no quarto da maternidade era denso, como se o mundo lá fora tivesse parado de girar. Clara estava sozinha, com sua filha nos braços e uma dor profunda em seu coração. Mas no fundo ela sabia que a história não terminaria assim. Não seria possível. Ela daria um jeito de reescrever seu próprio destino, mesmo que para isso tivesse que lutar sozinha. A decisão de Ricardo acabara de abrir uma porta, e ela, sem saber, começava a caminhar em direção a um novo caminho. O que Clara não sabia é que aquela dor, aquele sofrimento, logo se transformaria em uma força imbatível. Mas a jornada seria longa, cheia de reviravoltas. O próximo encontro com Ricardo não seria como ela imaginava. Ele estava prestes a revelar algo que mudaria tudo, e a vida de Clara nunca mais seria a mesma. Ricardo entrou no quarto 304 como quem estava prestes a fazer o impossível. Sua postura rígida e o olhar gélido indicavam que não estava ali para oferecer consolo ou apoio. Clara, com a recém-nascida nos braços, olhou para ele, sentindo um nó no peito se formar. "Clara, acabou", ele disse a voz baixa, mas implacável. Ela não precisava de mais palavras, pois naquele momento já entendia tudo. O envelope amarelo nas mãos dele parecia pesado, como se contivesse o fim de uma história, o fim de tudo o que ela acreditava ser o seu mundo. Beatriz, sua filha de apenas 6 horas, estava no colo de Clara,
uma pequena criatura inocente que não fazia ideia da tempestade que se formava ao seu redor. O olhar de Ricardo fixo no envelope não demonstrava nenhuma empatia. Para ele, aquilo era apenas uma formalidade. Você realmente acha que tudo isso acabou, Clara? Perguntou ela, a voz já embarcada pela dor. Ele não hesitou. Apenas estendeu a mão, oferecendo-lhe um envelope como quem entrega algo sem valor. Eu não tenho mais nada a oferecer, Clara. E você também não. Acabou. O que se passou dentro de Clara naquele momento foi uma mistura de desespero e incredulidade. O que está acontecendo? Como ele podia ser tão frio? Como alguém que estava ali junto a ela nas últimas horas de um parto tão difícil podia virar as costas de uma forma tão cruel? Você está me deixando no pior momento da minha vida, ela disse, as lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Ele simplesmente não se movia. Não havia mais amor no olhar dele, apenas a certeza de que ele já havia tomado a sua decisão. Ricardo, por favor, não faça isso, Clara implorou, tentando alcançar algum pedacinho de humanidade que ainda restasse no homem com quem dividia sua vida. Mas ele apenas fez um gesto de desprezo. Você não entende, Clara. Não há mais nada a ser feito. Isso não é sobre nós. É sobre o que é melhor para todos. Ele respondeu, com uma frieza que deixou Clara sem palavras. Ela sentiu o peso do que ele estava dizendo, mas não sabia como acreditar. A pequena Beatriz, nos braços de Clara, parecia entender a angústia de sua mãe. Ela mexia as mãozinhas como se quisesse dar algum tipo de consolo. Clara, com a respiração ofegante e o coração partido, tentava encontrar uma explicação para tudo aquilo. Eu não mereço isso. Eu te dei tudo, Ricardo, ela disse, quase em um sussurro. Ele a olhou brevemente, como se tentasse buscar alguma compaixão dentro de si, mas não encontrou nada. Você merece ser feliz, Clara. Eu mereço ser feliz também. E para nós dois isso não está mais funcionando. A voz dele parecia distante, como se ele estivesse falando com alguém que não estava ali. A dor que Clara sentia não era apenas pela perda do amor, mas pela perda da confiança. Como ele pôde trair tudo o que eles haviam planejado? A resposta não vinha. Clara ficou em silêncio por um momento, olhando para o envelope como se ele fosse um símbolo de tudo o que ela perdera. Você me traiu, Ricardo, ela disse, as palavras saindo como um grito sufocado. Mas ele parecia tão alheio ao que ela sentia, tão distante. Ele ficou ali, parado, aguardando que Clara tomasse o envelope. Mas ela não o fez. Não queria. Não podia. O que ela sentia era um turbilhão de emoções, mas o amor que ela pensava ter por ele se dissipava como fumaça. Você não vai ter nada de mim, ela respondeu, com uma força que nem ela sabia que tinha. Ricardo, então, deu meia volta e saiu do quarto, deixando Clara com um nó na garganta e a sensação de que naquela noite sua vida realmente tinha acabado. Mas uma coisa Clara não sabia era que o destino tinha mais surpresas guardadas para ela. Quando Ricardo se afastou, Clara ficou ali, com a filha nos braços, sentindo-se perdida, mas de alguma forma mais forte do que jamais imaginara ser capaz. O que viria a seguir seria um teste, mas não apenas de resistência, mas de coragem. O casamento que ela pensava ter foi enterrado naquele momento, mas o que estava por vir ela ainda não sabia. Uma coisa era certa, nada seria como antes. A verdade começava a se revelar, e Clara sabia que as próximas horas e dias seriam mais difíceis do que qualquer coisa que já tivesse vivido. Ela sentia uma mudança em si mesma, como se algo dentro dela tivesse acordado. Ricardo a havia deixado, mas Clara, em seu fundo, já sabia que o verdadeiro fim estava por vir. Clara olhou para Ricardo, ainda com os olhos inchados de chorar, sem acreditar no que acabara de ouvir. "O que você está dizendo?" ela perguntou, a voz baixa e trêmula. Ela apertou Beatriz contra o peito, tentando afastar o peso da dor que ainda ardia em sua cesárea, como se a dor física fosse mais fácil de suportar do que aquela que estava esmagando seu coração. Não havia palavras que pudessem fazer sentido naquele momento. Como ele podia estar dizendo aquilo logo depois de ela ter dado à luz a filha deles? Ricardo, sem mudar a expressão, repetiu as palavras como se fosse uma simples constatação. "Joana está grávida, e nós vamos nos casar no mês que vem." Clara olhou para ele completamente atordoada.
Aquelas palavras pareciam um filme que ela não queria assistir. Joana? A secretária loira? A mesma que sempre dizia ser apenas uma funcionária? Ela mal conseguia processar tudo o que ele estava dizendo. Aquilo não podia ser real. Como ele havia chegado a esse ponto depois de tudo que passaram? Beatriz, em seus braços, parecia alheia ao caos, dormindo tranquilamente. Clara observava a filha, o pequeno ser tão vulnerável, e se perguntava o que ela deveria fazer agora. Ela, que tinha dado tudo para construir uma vida ao lado de Ricardo, agora era deixada de lado por uma mulher que, até então, ela nem conhecia de verdade. Clara sentiu o estômago revirar com a ideia de que sua vida havia virado de cabeça para baixo em tão pouco tempo. Você vai casar com ela, Ricardo? Depois de tudo que fizemos, depois de eu ter dado uma filha, ela falou, quase em um grito, mas controlando-se para não acordar Beatriz. A angústia era palpável, e o silêncio que se seguiu a essas palavras parecia pior do que qualquer resposta que ele pudesse ter dado. Mas ele não parecia preocupado com isso. Não havia dor nos olhos dele, apenas a certeza de que ele estava fazendo a coisa certa. Eu não estou dizendo que isso foi fácil para mim também, Clara, mas é o que tem que ser. Já faz tempo que isso não funciona. Eu e você já não éramos felizes há muito tempo. As palavras de Ricardo pareciam cada vez mais frias, como se ele estivesse tentando se convencer de algo que sabia, no fundo, ser uma mentira. Clara olhou para ele como se quisesse entender o que ele realmente queria dizer, mas não havia mais espaço para entender. A dor de saber que ele estava se afastando dela de forma tão definitiva e cruel a deixava sem palavras. Ela respirou fundo, tentando se acalmar, mas a sensação de traição era grande demais. Como você pode dizer isso agora, Ricardo? Como pode ser tão insensível? Eu estou aqui com a nossa filha e você só pensa em casar com ela. Ela se sentia invadida por uma onda de emoções conflitantes, mas a raiva e a decepção eram as mais fortes. Eu merecia mais que isso. Ricardo não respondeu. Ele ficou ali, parado, parecendo não se importar com as palavras dela. Ele havia feito sua escolha e, para ele, aquilo era o suficiente. Mas Clara não poderia aceitar isso tão facilmente. Ela sentia que estava sendo arrastada por uma corrente que não podia controlar. Ela não queria ser apenas uma vítima da situação, mas sentia que estava perdendo tudo. E, pior, ela não sabia o que fazer para voltar a se encontrar. Enquanto ele se afastava, Clara sentiu uma mistura de raiva, desespero e impotência. O homem que ela amava não existia mais. O homem que ela havia confiado com seus sonhos e sua vida estava ali, de pé, dando-lhe as costas. A dor da separação, do abandono, agora a fazia questionar sua própria identidade. Mas ela não tinha tempo para se perder em pensamentos profundos. Beatriz estava ali, precisando dela, e Clara sabia que precisava seguir em frente, mesmo sem saber o que fazer ou para onde ir. Clara olhou fixamente para o envelope que ele tinha jogado na mesa. Ela sentia o peito apertado, como se o ar tivesse se tornado escasso. Ele havia feito isso. Havia jogado tudo que eles construíram como se fosse algo descartável. Eu acabei de ter nossa filha, Ricardo, e você vem com isso? Ela perguntou, tentando manter a calma, mas as palavras saíam entrecortadas, como se cada sílaba fosse arrancada dela. O peso do momento era insuportável, mas ela não podia ceder. Beatriz, no berço ao lado, parecia não perceber a tensão. Mas para Clara, aquela situação estava se tornando uma tortura silenciosa. Ricardo olhou para ela, seu rosto imperturbável. Eu disse que já estava decidido. O divórcio está acontecendo. E acredite, Clara, isso não mudou o fato de que já não somos mais um casal. Joana está grávida, e isso não tem mais volta. Ele falou, com uma frieza que deixava Clara em choque. Ela não conseguia entender como ele, que sempre disse que amava, agora estava tão resoluto em destruir tudo que construíram. Como ele podia falar dela com tanta frieza, como se ela fosse nada? Como se o amor tivesse desaparecido de um dia para o outro. Clara apertou os punhos, a raiva começando a tomar conta de seu corpo. Joana está grávida. Você tem certeza do que está dizendo, Ricardo? Sua voz tremia, mas as palavras saíam com a força de alguém que, mesmo destruída por dentro, se recusa a ser tratada com desdém. Como ele podia ser tão insensível?
Como ele, que havia segurado a mão durante o trabalho de parto, agora estava com outra mulher e criando uma família ao lado dela. A traição estava diante de seus olhos, mas Clara não sabia como lidar com ela. Você não tem direito de fazer isso comigo, Ricardo. Você prometeu que ficaria. Você disse que nós dois conseguiríamos superar tudo. Clara sentiu os olhos arderem, mas não queria chorar ali, não na frente dele. Beatriz estava ali, tão pequena, tão vulnerável. Não podia permitir que a filha visse sua fraqueza. Mas o que Ricardo estava fazendo com ela era algo impensável. Não era apenas um divórcio, era o fim de um sonho, o fim de uma vida planejada. Ele apenas a olhou, sem dizer uma palavra. O silêncio entre os dois era tão denso que parecia mais uma sentença do que uma conversa. Clara sentiu como se estivesse afundando em um buraco sem fundo, sem conseguir encontrar uma saída. Mas, ao mesmo tempo, havia algo dentro dela que se recusava a sucumbir. Mesmo que ele a tivesse traído de todas as maneiras possíveis, ela ainda era forte. Ela era mãe agora, e isso a tornava mais forte do que qualquer dor que ele pudesse lhe causar. Você acha que isso é fácil para mim também, Clara? Ricardo disse, tentando parecer mais humano, mas Clara não conseguiu ouvir mais nenhuma palavra dele. Aquelas palavras vazias não significavam nada. Ele estava se despedindo dela, não com carinho, mas com desprezo. Ele havia tomado sua decisão, e aquilo não tinha volta. O futuro que ele estava criando ao lado de Joana já estava decidido, e Clara, com seu bebê nos braços, estava sendo deixada para trás. Eu te dei tudo, Ricardo. Eu fiz tudo por nós, por você, Clara disse, quase sem forças. Mas ele mais uma vez a ignorou. O que ela sentia agora era uma mistura de raiva e tristeza, mas algo estava se formando dentro dela, uma força que ela nunca imaginara ter. Ela não ia deixar que tudo aquilo destruísse quem ela era. Ricardo, com todo o seu egoísmo, havia feito uma escolha. Agora, ela tinha que fazer a dela. Enquanto ele se afastava, Clara olhou para Beatriz, respirando fundo. Aquela mulher que ele havia escolhido para seguir adiante não sabia o que ele era capaz de fazer. Clara ainda não sabia o que faria, mas sabia que não ficaria parada. Ela não seria a mulher que ele imaginava que fosse. E por mais difícil que fosse, ela ainda tinha muito a oferecer à filha. Mesmo que o caminho fosse tortuoso, ela caminharia sozinha, se fosse preciso. Mas ela faria isso pela filha, pela nova vida que agora dependia dela. Quando Clara ouviu o nome de Joana, tudo ao seu redor pareceu parar. Era como se o tempo tivesse se distorcido. E por um momento, ela estivesse presa em um desadelo. Joana. O nome explodiu na cabeça de Clara como uma bomba, desorientando-a, deixando-a sem ar. Como ele pôde? A secretária loira de 29 anos, sempre sorrindo quando Clara ligava para o escritório, era a mulher com quem Ricardo estava construindo uma nova vida. Clara não queria acreditar. Não conseguia entender como ele podia fazer isso com ela, com a filha deles. A imagem de Joana, sempre impecavelmente arrumada, sempre gentil ao telefone, agora parecia uma joca cruel. Clara sentiu um nó na garganta. Ela havia ouvido falar de Joana várias vezes, mas nunca imaginou que ela fosse o centro da traição. Como você pode falar dela desse jeito? Clara perguntou, a voz cheia de incredulidade e dor. Ricardo apenas a olhou, como se não visse o impacto de suas palavras. A verdade estava ali, nua e crua, e Clara não sabia como lidar com ela. Ela é apenas uma funcionária, Clara, uma boa profissional. Isso não tem nada a ver com você. Ricardo respondeu, tentando minimizar a situação. Mas as palavras dele caíam como pedras no coração de Clara. Como ele tinha coragem de dizer isso? A mulher com que ele estava agora, e que estava grávida, sempre foi mais do que uma funcionária. Clara sabia disso, e ele sabia também. As mentiras agora estavam se empilhando uma sobre a outra, e Clara já não sabia mais em quem acreditar. Ela não conseguia mais olhar para ele da mesma forma. Tudo parecia uma grande mentira. Como ele enganou ela durante tanto tempo? Como ele a fez acreditar que estava tudo bem, que tudo estava certo, Clara se sentia invadida por uma raiva indescritível. Uma raiva que não sabia onde enfiar. Mas, ao mesmo tempo, havia uma tristeza profunda que não parecia querer ir embora. Ela havia dado sua vida por aquele homem, por aquele casamento, e agora ele estava ali, dizendo que tudo isso era uma mentira, que ele já não queria mais. Você me usou, Ricardo. Me usou para construir uma vida. E agora você vai embora com ela? Não tem nem um pingo de respeito por tudo que fizemos juntos? Clara falou com a voz embargada, tentando manter o controle,
mas suas palavras estavam carregadas de mágoa. A dor de ser trocada por alguém tão distante, tão superficial, estava dilacerando-a por dentro. Mas, ao mesmo tempo, ela sabia que não poderia ficar ali, se afundando em mais sofrimento. Algo precisava mudar. Ricardo ficou em silêncio, sem saber o que responder. Ele não tinha mais palavras que pudessem justificar o que estava fazendo. Não havia explicação que fizesse sentido. Clara já sabia que as palavras dele não significavam mais nada. Ela o olhou mais uma vez, mas desta vez sem amor. Só havia raiva, dor e a certeza de que ela tinha sido enganada por ele em cada palavra e cada gesto. Ele não tinha mais poder sobre ela, nem sobre a vida dela. Ele se afastaria e ela seguiria em frente. Mas mesmo assim, algo ainda a incomodava. Por que Joana? Por que ela, de todas as mulheres? A dor da traição parecia dilacerar mais a cada pensamento. Clara sentia-se insignificante diante da escolha de Ricardo. Mas algo dentro dela a fazia pensar que não era o fim. Talvez o final dessa história ainda não tivesse sido escrito. Ela tinha uma filha para cuidar, e isso lhe dava forças. Algo nela sabia que poderia se reerguer, mas as cicatrizes ficariam para sempre. Ricardo, sem dizer mais nada, se virou e saiu do quarto. Mas Clara permaneceu ali, com Beatriz nos braços, pensando na mulher que agora tomava seu lugar. Ela não sabia ainda como enfrentaria aquilo tudo, mas tinha algo em sua mente, algo forte o suficiente para fazer com que ela não se deixasse vencer. Ela começaria do zero, por ela, por Beatriz. Não importava mais o que Ricardo fazia, o que ele escolhia para si. Ela estava decidida a seguir seu próprio caminho. Quando Ricardo falou aquelas palavras, Clara sentiu o chão sumir debaixo dos seus pés. Joana, sua secretária, está grávida. Era como se o mundo tivesse desacelerado, como se o tempo tivesse parado naquele instante. E ela ficasse ali, congelada, tentando entender o que ele acabara de dizer. A dor em seu peito não era mais só emocional, era física, quase como se ela tivesse sido atingida por algo muito mais pesado. O que ele estava dizendo? Era um pesadelo, não era? Não podia ser real, mas era. As palavras de Ricardo se arrastaram pela sala, ecoando na mente de Clara. 4 meses. 4 meses de mentira, de engano, de promessas quebradas. O que ele queria dela agora? Clara sentiu o coração apertado, como se as palavras que ele acabara de dizer estivessem comprimindo tudo o que ela conhecia e amava em sua vida. Você vai se casar com ela? Perguntou como se não acreditasse no que estava ouvindo. Ele apenas a olhou, sem tristeza, sem arrependimento, apenas uma constatação fria. Sim, Clara, eu tomei minha decisão. Ele já não parecia o homem que ela conhecera, o homem com quem ela sonhara construir uma vida. Agora ele era um estranho, alguém que não se importava com nada do que havia acontecido entre os dois. Beatriz, em seu colo, começava a se mexer, como se sentisse a angústia de sua mãe. Ela olhou para a filha e, por um momento, tudo ao seu redor desapareceu. Ela tinha que ser forte. Ela sabia que o que Ricardo fazia com ela não podia ser o fim. Ele estava indo embora, estava formando outra família, mas ela ainda tinha algo precioso em suas mãos, a filha dela. Mesmo que o mundo ao seu redor estivesse desmoronando, ela não podia deixar Beatriz cair junto. Eu não mereço isso, Ricardo. Eu não mereço ser deixada assim, com uma filha recém-nascida enquanto você... As palavras saíram com uma mistura de raiva e tristeza. Ela queria gritar, queria bater com a mão na mesa, mas o silêncio e a dor a impediam de se expressar da forma que gostaria. Ela não queria ser a mulher abandonada, a mulher que só servia como lembrança de um passado distante. Ela não queria ser nada disso, mas ao mesmo tempo, algo dentro dela sabia que tinha que se reinventar. Ricardo, ao perceber o silêncio, parecia já esperar por isso. Não havia mais culpa ou remorso em seus olhos. Eu já tomei minha decisão, Clara. Não há mais volta. E ele se virou, caminhando em direção à porta, sem olhar para trás. Clara sentiu como se um peso insuportável tivesse sido colocado sobre os seus ombros. Mas, ao mesmo tempo, ela sabia que precisava dar o próximo passo. Sozinha, com sua filha, mas com uma força que ela não sabia que possuía. Ele abriu a porta e, antes de sair, disse algo que ela nunca imaginou ouvir. Eu vou cuidar dela, Clara. Vou dar a ela o que você não pôde me dar. E com isso, ele se foi. Clara ficou ali, sozinha,
com Beatriz nos braços, pensando na mulher que agora tomava seu lugar. Ela não sabia ainda como enfrentaria aquilo tudo, mas tinha algo em sua mente, algo forte o suficiente para fazer com que ela não se deixasse vencer. Ela começaria do zero, por ela, por Beatriz. Não importava mais o que Ricardo fazia, o que ele escolhia para si. Ela estava decidida a seguir seu próprio caminho. Quando Ricardo falou aquelas palavras, Clara sentiu o chão sumir debaixo dos seus pés. Joana, sua secretária, está grávida. Era como se o mundo tivesse desacelerado, como se o tempo tivesse parado naquele instante e ela ficasse ali, congelada, tentando entender o que ele acabara de dizer. A dor em seu peito não era mais só emocional, era física, quase como se ela tivesse sido atingida por algo muito mais pesado. O que ele estava dizendo era um pesadelo, não era? Não podia ser real. Mas era. As palavras de Ricardo se arrastaram pela sala, ecoando na mente de Clara. 4 meses. 4 meses de mentira, de engano, de promessas quebradas. O que ele queria dela agora? Clara sentiu o coração apertado, como se as palavras que ele acabara de dizer estivessem comprimindo tudo o que ela conhecia e amava em sua vida. Vamos nos casar no mês que vem, ele completou, como se fosse apenas um detalhe, como se aquilo fosse normal, como se ele estivesse contando sobre um simples compromisso qualquer. E o que era a vida dela para ele? Um simples detalhe? A expressão de Clara estava vazia, e as palavras pareciam se perder antes de saírem de sua boca. Você vai se casar com ela? Perguntou, como se não acreditasse no que estava ouvindo. Ele apenas a olhou, sem tristeza, sem arrependimento. Apenas uma constatação fria. Sim, Clara, eu tomei minha decisão. Ele já não parecia o homem que ela conhecera, o homem com quem ela sonhara construir uma vida. Agora ele era um estranho, alguém que não se importava com nada do que havia acontecido entre os dois. Beatriz, em seu colo, começava a se mexer, como se sentisse a angústia de sua mãe. Clara olhou para a filha e, por um momento, tudo ao seu redor desapareceu. Ela tinha que ser forte. Ela sabia que o que Ricardo fazia com ela não podia ser o fim. Ele estava indo embora, estava formando outra família, mas ela ainda tinha algo precioso em suas mãos. A filha. Mesmo que o mundo ao seu redor estivesse desmoronando, ela não podia deixar Beatriz cair junto. Eu não mereço isso, Ricardo. Eu não mereço ser deixada assim, com uma filha recém-nascida enquanto você... As palavras saíram com uma mistura de raiva e tristeza. Ela queria gritar, queria bater com a mão na mesa, mas o silêncio e a dor a impediam de se expressar da forma que gostaria. Ela não queria ser a mulher abandonada, a mulher que só servia como lembrança de um passado distante. Ela não queria ser nada disso. Mas, ao mesmo tempo, algo dentro dela sabia que tinha que se reinventar. Ricardo, ao perceber o silêncio, parecia já esperar por isso. Não havia mais culpa ou remorso em seus olhos. Eu já tomei minha decisão, Clara. Não há mais volta. E ele se virou, caminhando em direção à porta, sem olhar para trás. Clara sentiu como se um peso insuportável tivesse sido colocado sobre seus ombros, mas ao mesmo tempo, ela sabia que precisava dar o próximo passo. Sozinha, com sua filha, mas com uma força que ela não sabia que possuía. Ele abriu a porta e, antes de sair, disse algo que ela nunca imaginou ouvir. Eu vou cuidar dela, Clara. Vou dar a ela o que você não pôde me dar. E com isso, ele se foi. Clara ficou ali, sozinha, com Beatriz em seus braços. As palavras dele ecoavam na mente dela como uma espécie de condenação, mas algo dentro dela fazia acreditar que isso ainda não tinha acabado. O jogo ainda não estava perdido. Clara tinha uma razão para lutar, e essa razão era a filha dela. Ricardo havia feito sua escolha, e agora Clara sabia que a sua escolha também estava em suas mãos. Ela não sabia o que o futuro reservava, mas sabia que precisava seguir em frente. Não havia mais espaço para o homem que ela conhecia. Agora, ela precisava focar no futuro, em Beatriz e na mulher que ainda tinha muito a viver. O que Ricardo estava fazendo não a definiria. E ela estava prestes a descobrir o poder que residia dentro dela. Ricardo parecia tão indiferente enquanto ajustava a gravata diante do espelho, como se aquele gesto fosse mais importante do que o sofrimento que estava causando. Clara olhou para ele, mas não conseguia mais enxergar o homem com quem havia compartilhado tantos momentos.
O homem que ela amava estava ali, tão frio e distante, como se estivesse fechando um simples contrato de negócios. Já está tudo decidido, ele disse, sua voz sem emoção. Não havia arrependimento, não havia dúvida, apenas a certeza de que ele estava se afastando dela, e nada mais importava. Clara sentiu seu estômago virar. Aquelas palavras não eram novas para ela, mas agora elas soavam como uma sentença final. O fim de um ciclo, o fim de uma história que ela acreditava ser real. Decidido? Como assim decidido? Perguntou, quase sem fôlego. As palavras pareciam impossíveis de compreender, mas a dor que ela sentia era nítida. Ela não conseguia acreditar que aquilo estava acontecendo. Você está me dizendo que já não há mais chance? Que você tomou essa decisão sozinho, sem me consultar, sem se importar com nada? Ricardo, sem olhar para ela, apenas ajustou a gravata mais uma vez. Não tem mais nada a ser discutido, Clara. Você e eu já não temos nada em comum. Já faz tempo. Ele falava com tanta frieza que Clara sentia como se tivesse levado um tiro no peito. A dor era quase física, como se ele estivesse cortando algo profundo dentro dela. O que ele estava dizendo era o fim de um relacionamento que ela acreditava ser indestrutível. Ele estava fechando as portas sem nem se importar com os vestígios de afeto que ela ainda tinha por ele. Você realmente acha que é isso? Que é assim tão fácil? Clara perguntou, com a voz quebrando, mas sem perder a postura. Ela sabia que precisava ser forte, mas não sabia como. Ricardo não a via mais como mulher, como mãe de sua filha. Ele a via apenas como um obstáculo, algo que ele precisava abandonar para seguir em frente. Ela não sabia mais quem era naquele momento. Clara não sabia mais o que restava dela, depois de tanta dor. Você precisa entender que, para mim, isso acabou. Você não tem mais o poder de mudar isso, Clara, disse Ricardo, finalmente olhando para ela, mas com os olhos vazios de qualquer sentimento. Ele estava tão seguro de sua decisão que nem parecia sentir remorso. Clara ficou ali, encarando-o, sentindo que algo dentro dela estava se quebrando. Ele não estava mais ali. Ele não era mais o homem que ela amava. Tudo o que ele dizia soava como um eco distante de um amor que ela achava que existia, mas que agora estava desmoronando em frente a ela. Clara não sabia como reagir, mas algo dentro dela disse que ela não deveria ceder. Ela não poderia ser a mulher que ele pensava que ela fosse. Não seria a vítima do que ele fez. Ela ainda tinha uma filha para criar, uma razão maior para lutar. Eu vou seguir em frente, Ricardo, mesmo sem você, ela disse, com mais força do que jamais imaginou que teria. Mas a verdade era que por dentro ela estava despedaçada. A traição dele havia dilacerado seu coração, mas ela não poderia mostrar isso agora. Ela tinha que ser mais forte do que ele jamais imaginou. Ele não respondeu, apenas virou as costas e saiu da sala, como se nada tivesse acontecido, como se sua decisão fosse final, como se ele não tivesse acabado de destruir tudo o que ela acreditava ser possível. Clara ficou ali, sozinha, com Beatriz nos braços, sentindo que o chão tinha desaparecido sob os seus pés. Mas no fundo, ela sabia que o pior já havia passado. Agora, ela precisava se reconstruir. A porta se fechou atrás de Ricardo, e Clara ficou imóvel, com os olhos fixos no vazio. O que viria agora? Ela não sabia, mas uma coisa era certa, ela não se deixaria quebrar por ele. Ela era mais forte do que pensava, e isso ele nunca iria entender. Clara olhava para o vazio, os pensamentos se atropelando na mente, mas uma frase coava com força. Você esteve aqui comigo a noite inteira. Ricardo, como ele pôde fazer aquilo? Como pôde mentir tão descaradamente durante todo o tempo? Ela lembrava claramente de cada instante, do calor de sua mão segurando a sua enquanto ela lutava contra a dor do trabalho de parto. Ele esteve ao seu lado, dizendo palavras doces, prometendo que estariam juntos para sempre. E agora tudo aquilo parecia ter sido uma farsa, um teatro bem encenado, onde ela, inocente, foi a principal atriz, sem perceber que a peça já estava condenada. Você segurou minha mão, Ricardo. Me fez acreditar que tudo estava bem, que ainda tínhamos algo. A dor em sua voz era impossível de esconder.
Como ele teve coragem de olhar para ela com aquela expressão de amor no rosto e depois virar as costas tão friamente? A mentira estava estampada no rosto dele, mas ele não parecia se importar. Para ele aquilo tudo era um capricho, uma passagem, mas para Clara aquilo foi real. Cada palavra dita, cada sorriso trocado, cada gesto de carinho que ela acreditava ser genuíno. Disse que me amava, Ricardo. Você disse o que precisava ouvir para não complicar as coisas. Ela repetiu, com os olhos fixos na porta por ela havia saído. A ironia era cruel. Ele sabera exatamente o que dizer para mantê-la calma, para impedir que ela visse o que estava por vir. Ele sabia exatamente como usar suas palavras para fazê-la se sentir segura, como se ainda houvesse um futuro para os dois. E ela acreditou. Como pôde acreditar em algo tão falso? Clara sentiu um nó na garganta. A dor era quase insuportável, não por causa da mentira em si, mas pela forma como ele a tratou. Ele a usou como um meio para um fim. A gestação de Beatriz, os planos para o futuro, as promessas de uma vida juntos, tudo isso foi só um jogo, uma forma de dar a Clara o que ela queria ouvir até o momento certo. E ela, confiando naqueles olhos, naquelas palavras, tinha se entregado por inteiro. Agora, ela via que ele não era digno da confiança que um dia teve. Mas, no fundo, Clara sabia que ele não merecia mais nada dela. Ele estava partindo, deixando-a com um fardo pesado, mas também com a certeza de que, ao contrário dele, ela tinha uma filha para cuidar e uma vida para reconstruir. Ela não poderia mais se deixar iludir. Ela não seria mais a mulher que ele quis que fosse, a mulher que ele manipulou para ter o que queria. O amor que ela acreditava ter por ele estava se dissipando como fumaça. O homem que ela conhecera agora não passava de um estranho. Ela olhou para Beatriz, que ainda dormia tranquilamente em seus braços. A filha era a única coisa real que ela ainda tinha. Era a prova de que sua vida não era um erro, de que ela ainda tinha motivos para lutar. A raiva de Ricardo estava se transformando em algo diferente, algo mais forte. Clara sentia que não seria mais uma vítima. Ela tinha o poder de mudar sua história, mesmo sem ele. Ele a havia destruído, mas a força dela agora nascia das cinzas daquela dor. Eu não vou permitir que você destrua minha vida assim, ela disse para si mesma em um sussurro. Ricardo havia ido embora, e com ele, o que restava de um sonho que ela agora sabia que nunca foi real. Mas ela ainda tinha sua filha, e isso era o suficiente. Clara sabia que precisava ser mais forte do que jamais fora. Ela não tinha mais tempo para lamentar. Sua nova jornada começava agora, e ela não se permitiria mais ser arrastada pela traição de um homem que não soubera dar valor ao que tinha. O silêncio no quarto era pesado, mas Clara sabia que, aos poucos, o peso da dor se transformaria em força. Ela estava pronta para se reerguer, e nada mais a faria olhar para trás. Ricardo a havia perdido, mas Clara não perderia mais tempo com ele. O que ela tinha agora era algo que ele nunca poderia tirar. Ela tinha o poder de decidir o seu próprio destino. Clara sentiu o gelo tomar conta de seu corpo quando ouviu a voz de Ricardo. Vamos ser honestos, Clara. Nosso casamento morreu há anos. As palavras dele cortaram o mar, gelando qualquer vestígio de esperança que ainda restasse nela. Ela o olhou, tentando processar o que acabara de ouvir. Como ele podia falar assim com tanta frieza? Como ele podia afirmar que tudo o que haviam vivido, todas as promessas, todas as alegrias e até as brigas, não passavam de uma farsa? Não havia remorso, não havia tristeza. Apenas uma certeza cruel de que, para ele, tudo aquilo estava enterrado há muito tempo. Clara sentiu seu coração acelerar. A dor daquelas palavras foi mais forte do que qualquer outra coisa que ele tivesse dito até ali. Ela olhou para Beatriz, que dormia calmamente no berço, alheia ao caos ao seu redor. Era como se a filha fosse o último vestígio de amor verdadeiro em sua vida. Ela não sabia o que fazer, mas uma coisa estava clara. Aquele casamento já não existia mais. Tudo o que ela havia acreditado ser real, agora parecia uma construção de mentiras.
Você está dizendo que tudo que passamos não valeu de nada? Clara conseguiu perguntar, a voz falha, mas cheia de raiva. Ricardo não respondeu de imediato. Apenas a olhou com uma expressão vazia, como se a resposta fosse óbvia. Eu já te disse, Clara, não tem mais volta. A cada dia que passou, nosso casamento ficou mais distante. Eu nunca quis mais isso. As palavras dele saíram como se fossem uma sentença de morte. Ele não sentia nenhum arrependimento, nenhuma dúvida sobre o que estava dizendo. A dor de Clara aumentava a cada palavra. Como ele podia ser tão insensível? Como podia dizer que o que tinham não significava nada? Ela se lembrava de todos os momentos, os bons e os ruins, e sentia como se ele estivesse jogando tudo fora sem nem mesmo olhar para trás. Você realmente acha que eu não senti? Que eu não percebi quando as coisas começaram a se deteriorar? Ela perguntou quase sem forças, mas as palavras saíram com uma intensidade inesperada. Ela estava quebrada, mas não estava disposta a se deixar destruir. Ricardo não parecia se importar. Ele a encarou por alguns segundos, mas não disse nada. Não tenho mais nada a dizer, Clara. Já tomei minha decisão. A frieza com que ele falou era inacreditável. Clara queria gritar, queria que ele sentisse o impacto de suas palavras, mas o que ele estava fazendo já estava feito. Ele havia se afastado de uma forma tão implacável que agora ela só conseguia sentir o peso do fim. Ele não a amava mais. Ele nunca mais a amaria. E tudo o que ela sentia agora era o vazio de saber que havia dado tudo por algo que não valia a pena. Beatriz começou a se mexer no berço, interrompendo o silêncio. Ela a pegou nos braços, sentindo o calor da filha como uma resposta silenciosa ao caos que estava em sua vida. Ela tinha uma filha para cuidar agora, e isso a fez perceber que, por mais que o sofrimento fosse imenso, não havia mais espaço para ser vítima. A dor de ser traída, de ser deixada para trás, era algo que ela enfrentaria sozinha, mas não sem força. Ela não se perderia nessa dor. Ricardo se levantou da cadeira como se tivesse cumprido uma obrigação. Eu não espero que você entenda, mas só espero que você deixe isso ir. Ele virou as costas, mas antes de sair, olhou uma última vez para Beatriz. Boa sorte para você. E com isso, se foi. Clara ficou ali, com a filha nos braços, sentindo como se o mundo tivesse desabado. Mas, no fundo, ela sabia que aquela não era a última página da história. Ela ia reescrever sua vida, por ela e por Beatriz. Ela olhou para a filha, com uma sensação de determinação tomando conta dela. O casamento já estava morto, mas Clara, de alguma forma, sentia que ainda havia vida, e essa vida era dela. Ela não se renderia ao vazio que Ricardo deixara, não enquanto tivesse Beatriz ao seu lado. O fim daquele relacionamento não significava o fim dela. Ao contrário, era o começo de algo novo, algo que ela ia construir. Clara sentiu uma explosão interna, como se tudo o que ela vinha segurando por dias, meses, finalmente fosse transbordar. Ela apertou Beatriz contra o peito, tentando acalmar a filha, mas as palavras que saíam de sua boca estavam fora de controle. Ricardo, nós fizemos essa filha, nós planejamos essa gravidez. A voz dela quase se transformou em grito, mas ela se controlou porque Beatriz estava ali, em seus braços, tão pequena, tão inocente. Mas a dor era grande demais. Como ele podia ser tão indiferente? Como podia virar as costas para algo que eles haviam planejado juntos? Ricardo a olhou com a mesma expressão fria de sempre, como se não fosse nada. Como se o fato de ele estar ali, jogando tudo pelo ralo, fosse apenas mais um detalhe. Eu sei, Clara, mas nada disso importa mais. Ele parecia tão distante, tão desconectado de tudo o que ela estava dizendo. Você não entende, Ricardo. Não tem como você simplesmente ignorar o que construímos. Eu não posso aceitar isso. Ela disse, sentindo a pressão no peito aumentar a cada palavra. O silêncio entre os dois era denso, quase palpável. Clara tentava encontrar alguma razão naquelas palavras, alguma explicação que fizesse sentido, mas nada. Nada fazia sentido. Como ele pôde ser tão frio?
Ela o amava, ela ainda amava, e a dor de vê-lo se afastar dessa forma era insuportável. Mas mais do que a dor, ela sentia a raiva crescer dentro de si. A raiva de ser trocada, de ser deixada para trás enquanto ele começava uma nova vida com outra mulher. Isso não faz sentido para mim, Ricardo. Você me disse que a amava, que não haveria nada que nos separasse. E agora você está me dizendo que não importa mais? Que a nossa filha não importa? Ela sentia o ar faltar, como se estivesse sufocando. Mas as palavras de Ricardo continuavam a martelar na sua cabeça. Você nunca entendeu, Clara. Não se trata de amor. A vida mudou, as coisas mudaram e você precisa aceitar. Aquilo era demais. Ele estava dizendo que tudo o que ela havia acreditado não passava de uma ilusão. Ela fechou os olhos por um momento, tentando processar. A raiva era tão grande que quase a cegava. Eu planejei isso. Eu estive com você durante todos os meses da gravidez. Eu te dei minha confiança, meu corpo, minha vida. E agora você simplesmente vai embora? Clara estava aos limites, mas Beatriz, nos braços dela, lhe dava uma sensação de leveza, de necessidade de manter a calma. Ela não podia perder o controle agora. Não podia mostrar para Ricardo o quanto ele a destruía a cada palavra. Ricardo a encarava, mas não parecia sentir nada. Ele simplesmente deu de ombros. A vida não espera, Clara. Não tenho tempo para ficar aqui remoendo o passado. Eu vou seguir em frente. Ele disse essas palavras com uma certeza implacável, como se estivesse justificando algo simples, mas Clara não conseguia entender. Como ele conseguia ser tão insensível? Como ele conseguia simplesmente esquecer tudo o que viveram? Como ele podia olhar para ela e não perceber o que estava destruindo? Eu não vou deixar você destruir tudo, Ricardo. Não vou deixar você virar as costas para nossa filha e para tudo o que nós construímos. Ela não sabia o que faria, mas não poderia permitir que ele saísse de sua vida dessa forma, sem um pingo de remorso, sem qualquer vestígio do homem que ela amava. Ricardo se virou e começou a andar em direção à porta. Mas antes de sair, olhou para Beatriz. Boa sorte, Clara. Você vai precisar. Ele saiu, fechando a porta atrás de si. Clara ficou ali, com Beatriz nos braços, sentindo a dor da perda, mas também uma chama acesa dentro de si. Ela não sabia como, mas ela sairia dessa. Aquele casamento tinha morrido, mas Clara ainda tinha vida. Ela ainda tinha uma filha para cuidar e um futuro para construir. Ricardo a deixava, mas ela não a deixaria para trás. Havia mais para ela. Havia uma nova chance. E por mais difícil que fosse, ela sabia que não desistiria. As palavras de Ricardo cortaram como uma lâmina afiada, mas Clara, com uma calma desesperadora, não deixou transparecer a dor. Você planejou, eu apenas não impedi, ele disse, com uma frieza que a fez querer se desmoronar ali mesmo. Ele não estava nem mesmo tentando esconder o desprezo que sentia por tudo o que eles haviam vivido. Ele a estava tratando como se fosse uma simples decisão que ele pudesse apagar da sua vida. Beatriz, que dormia em seus braços, parecia alheia ao caos em volta, mas Clara sabia que ela era a única razão pela qual precisava ser forte. Ricardo não olhou para ela com os olhos de quem a amava ou a respeitava. Não. Ele olhava para Beatriz como se ela fosse um erro, algo que ele precisava corrigir. Como ele podia fazer isso? Como ele podia olhar para a filha deles daquela forma? Ela não tem culpa, Ricardo. Ela é nossa filha, não um erro que você pode apagar. Você não tem o direito de falar dela assim. A raiva estava tomando conta dela, mas Clara não iria se permitir ser dominada por ela, não agora. Ricardo, com um olhar vazio, apenas deu de ombros. Eu tenho outras prioridades agora, Clara. Joana está esperando. Você sabe onde isso vai dar. As palavras dele eram mais uma facada no coração de Clara. Como ele poderia ser tão insensível? Como ele podia simplesmente esquecer tudo o que viveram? Como ele podia olhar para ela e não perceber o que estava destruindo? Outras prioridades? Ela repetiu, o choque agora se misturando com uma raiva crescente.
Ela é uma criança, Ricardo. E você está me dizendo que tem outras prioridades? Você está destruindo tudo. Ele ignorou. Era como se ela estivesse falando com uma parede. Ele já havia feito a sua escolha e nada mais importava. Clara sentia as lágrimas arderem, mas não se permitiria chorar na frente dele. Não dessa vez. Ela tinha uma filha para cuidar. Você pode sair, Ricardo. Eu não preciso de você. Não mais. Ela disse, e sua voz, agora sem tremor, urgia temor. Sou mais firme do que ela imaginava. Ele não podia mais destruir a mulher que ela era. Ele havia feito sua escolha, e agora era a vez dela. Ricardo olhou para ela, mas não disse nada. A indiferença que ele demonstrava, em contraste com a dor e o desespero de Clara, fazia tudo parecer ainda mais cruel. Ela nunca imaginou que ele fosse capaz de se tornar tão frio, tão distante. Mas, em algum lugar, no fundo de sua alma, Clara sabia que ele nunca a amou de verdade. O que ele tinha por ela era uma ilusão que ela agora sabia que não deveria ter alimentado. O amor dele nunca existiu da maneira que ela pensava. Ela não poderia mais ser enganada. Ele virou-se e saiu do quarto, fechando a porta atrás de si com um estrondo que ecoou na mente de Clara. Mas ela não se deixou abalar. Ela sabia que a verdadeira luta estava apenas começando. Ele a havia deixado, mas ela não se deixaria perder. Beatriz era tudo que ela tinha agora. A única prioridade que ela teria a partir daquele momento era a filha. E ela faria o que fosse preciso para garantir que Beatriz tivesse uma vida cheia de amor, longe do egoísmo e da frieza de Ricardo. Clara se recostou na parede, respirando fundo. A dor ainda estava lá, pesada e insuportável. Mas havia algo mais agora. Ela sabia que podia ser mais do que o que ele havia feito dela. Ela não seria mais a mulher que ele pensou que fosse. Ela seria a mãe de Beatriz. Uma mulher mais forte, mais resiliente. A vida de Clara, de alguma forma, não terminava ali. Ela tinha um novo começo pela frente, e nada nem ninguém a impediria. Ela olhou para Beatriz, com os olhos marejados, mas com uma nova determinação. Eu vou te dar tudo, filha. Eu prometo. E com essas palavras, Clara soube que estava pronta para enfrentar tudo que viesse. Porque, afinal, ela já havia perdido o que mais amava. Agora, ela só tinha a si mesma e a filha, e isso era o suficiente. As lágrimas começaram a se acumular nos olhos de Clara, queimando sua visão, mas ela se recusou a deixá-las cair. Não dessa vez. Não na frente dele. Mas o peso da mentira era grande demais para ser ignorado. Durante 9 meses, ela acreditou em cada palavra, em cada gesto. Aquele homem que ela pensou ser o seu companheiro havia sido o parceiro perfeito. Ele montou o berço com tanto cuidado, escolheu o nome de Beatriz com tanta empolgação e chorou de emoção quando descobriram que seria uma menina. Ela guardava todas aquelas memórias com carinho, mas agora sentia que elas haviam sido um castelo de areia, que havia desmoronado diante da realidade cruel. Eu te dei tudo, Ricardo. Eu te dei tudo e agora vejo que não era nada. Clara sussurrou para si mesma, sentindo o peso de suas palavras. Ela não sabia mais quem ele era. O homem que ela pensou que amava, que a fez acreditar nas promessas de um futuro ao lado dela, tudo que ela imaginava que fosse real, agora parecia uma mentira bem contada. A dor de perceber que ele havia sido um ator, que ela havia sido apenas uma peça no seu jogo, a dilacerava. Ela lembrava perfeitamente daquele dia, quando ele a segurou nos braços, chorando de alegria por Beatriz ser uma menina. Ela olhou para ele, emocionada, sentindo um amor imenso por aquela criança que estava prestes a nascer. Como ele pôde? Como ele conseguiu mentir tão bem? As palavras que ele disse, os gestos de carinho, tudo parecia tão sincero na época. Mas agora tudo parecia vazio, como se ele tivesse apenas fingido. O que havia de verdade naqueles momentos? Clara olhou para Beatriz, que estava em seus braços, dormindo tranquila, sem saber o que estava acontecendo. Ela sentiu o calor do corpo da filha e, naquele momento, sabia que precisava proteger Beatriz de tudo que Ricardo havia feito. O amor que ela sentia por sua filha era a única coisa real na vida dela naquele momento. Ele a deixaria,
Mas Clara não deixaria sua filha. Ela não permitiria que a dor e a traição a definissem. As lágrimas finalmente começaram a cair, mas ela não as enxugou. Elas não eram apenas para Ricardo, eram para todas as mentiras, para todas as promessas quebradas, para o futuro que ela sonhou e que agora estava destruído. Mas, ao mesmo tempo, ela sentia algo crescer dentro de si. A raiva dava lugar a uma força desconhecida. Clara não poderia mais se deixar ser controlada pela dor. Ela tinha uma filha para criar, e isso a tornava mais forte do que qualquer mentira. Eu não vou ser a mulher que ele quis que eu fosse. Eu não sou mais essa mulher, Clara disse a si mesma. Ela não era mais a vítima da situação, não era mais a mulher que ele abandonou sem motivo. Ela estava de alguma forma se reconstruindo. E isso a fazia sentir uma força que ela nunca imaginou ter. Ela era mãe agora, e isso a tornava invencível. Beatriz se mexeu em seus braços e Clara apertou um pouco mais. Ela não precisava de nada mais além dela mesma e da filha para seguir em frente. Ricardo poderia ter destruído o casamento deles, mas ele não tiraria a sua capacidade de recomeçar. Clara estava pronta para reescrever sua vida, para provar que ela era mais forte do que ele jamais imaginou. Ele a deixou, mas ela não estava mais sozinha. Ela tinha Beatriz, e juntas, elas seriam mais fortes do que qualquer mentira que o passado pudesse trazer. Clara olhou para Beatriz, seu único porto seguro neste mar revolto de traições e desilusões. A dor que sentia, embora ainda presente, agora se transformava em algo mais forte, mais resistente. A luta não estava perdida, e ao contrário do que Ricardo pensou, ela não se deixaria ser esmagada pela crueldade dele. Ao contrário, ela estava determinada a mostrar que sua jornada, agora ao lado da filha, seria repleta de força e de novos começos. O futuro de Clara não dependia mais das mentiras de Ricardo. Ele podia partir, ele podia seguir em frente com sua vida, mas ela tinha algo muito maior e mais precioso para cuidar. Ela não sabia o que viria à frente, mas estava pronta. Clara não seria mais uma vítima das circunstâncias. Ela seria a mulher que ergueria a cabeça e lutaria por tudo o que acreditava. E por mais que o caminho fosse difícil, ela sabia que o que havia dentro dela era mais forte do que qualquer obstáculo. Eu vou criar minha filha da melhor forma possível, e ninguém vai me impedir. Ela pensou com determinação. E foi com esse pensamento que Clara deu seu primeiro passo, sozinha, mas mais forte do que jamais imaginou ser. E você? O que faria se estivesse no lugar de Clara? Deixa nos comentários sua opinião e compartilhe sua história. Não se esqueça de se inscrever no canal para continuar acompanhando essas histórias incríveis. Ative as notificações para não perder o próximo capítulo dessa jornada emocionante. Vamos juntos aprender, crescer e, quem sabe, transformar a dor em força.